ética em relação a isso, mas uma situação que a pessoa falou para mim assim, eu não sei se eu sou gay ou não. Eu tenho uma dificuldade de entender. Eu queria que você me dissesse se eu sou gay. Ué, como é Ele que você falou vai isso para definir pra mim. pessoa se ela é gay ou não? Eu falei assim: não sou eu que tenho que dizer se você é gay ou não. Você que tem que entender se você é ou não. Ele falou assim: eu falei assim, você tem relacionamento? Já teve com alguém? Ele falou assim: eu sou casado. Aí eu falei assim: você é casado? Sou casado. Mas eu gosto do estímulo, da minha esposa me estimulando. Eu falei assim: ela estimula fazendo alguma penetração em você com alguma coisa? Ele, não, por enquanto não, porque eu tenho medo de tentar. Mas eu gosto quando ela estimula, a minha região anal. Eu falei, tudo bem. Aí a gente foi conversando e ele foi passando. E aí ele contou para mim que ele trabalhava com uma pessoa, com outro homem, e eles, em alguns momentos, tiveram algumas situações que aproximaram bastante ele, os dois. E aí ele falou, depois de muito tempo conversando, ele teve, ele fez, chegou a ter, fazer o oral com esse outro homem, mas não teve mais nada. Só que aí a dúvida dele era se ele era gay por causa disso. Eu falei assim, tá. Ele, mas eu, não, eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa. Eu falei, sim, você ama a sua esposa e não tem problema. Fica tranquilo. E fui conversando com ele. E, na verdade, ele só estava descobrindo o prazer de outra forma. Porque ele não tinha sentimentos por esse outro homem. Mas ele estava experimentando com ele outras sensações. E ele não queria se separar da mulher dele porque ele amava a mulher dele. Então, assim, você vai trabalhando isso com as pessoas. Então, assim, são relacionamentos, a comunicação, o que falta, o conversar. Às vezes a pessoa, muitos casos, outros homens poderiam chegar assim e começar a perceber isso, ficar entrar numa paranoia tão grande, chegar a se suicidar, pode acontecer. Então, é muito importante esse acompanhamento, não só como sexóloga, mas também ter às vezes a gente encaminha e precisa até de uma psicóloga, um outro médico, né, um ginecologista, em situações que a gente vai trabalhando com terapeutas em conjunto para poder ajudar essa pessoa. Então não é um trabalho só que vai chegar em mim hoje, eu tenho a solução para ela, amanhã ela já vai estar resolvida o problema dela. Não, às vezes é um trabalho que a gente vai fazendo de acompanhamento até a pessoa se encontrar e perceber, né, como que ela é, o que que ela sente, para ela ir encontrando o caminho dela. Então, o que vai fazer bem para ela, o que não vai. Então, tem todas essas questões. Então, a gente atende muitas situações assim. As pessoas procuram. Ai, olha. E aí vem devagar. Às vezes você está num lugar e começa, descobrem que você é sexóloga e vem no cantinho. Eu queria falar com você. Eu queria tirar uma dúvida, né? E aí começa, ai, porque assim. Aí começa a perguntar. Surgem essas dúvidas. A gente vai conversando. Ah, então. Muitas pessoas começam a fazer o acompanhamento e depois para no caminho, porque se fala para alguém, ah, não, é da igreja, não pode. E aí, nossa, ela tá falando isso para você, Deus vai castigar essa mulher, não é de Deus. E aí a pessoa some, depois volta. Ai, olha, porque aí o problema persiste e ela via que do Uhum. jeito que estava conversando estava melhorando, mas aí parou. E aí volta, mas escondidinho não conta para mais ninguém. E aí vai tentando resolver o problema. Então, a gente atende diversas situações, né? É bem complexo. Ou abuso, muita gente que tem aquele trauma e não consegue ter relação. Então, vem conversar com a gente por conta disso. Então, aí a gente vai trabalhando até essa pessoa conseguir primeiro ela se encontrar, ela se tocar novamente, porque para ela se abrir para outra pessoa, ela tem que primeiro se conhecer e ver até onde ela pode ir, onde ela não pode, porque ela tem medo do toque de outra pessoa. Uhum. Então a gente faz um trabalho bem aí cuidadoso em relação a isso. Poxa, é interessante pensar que precisa fazer esse cuidado, esse acompanhamento. Tem todo esse detalhe, né? Esse carinho nas pessoas mesmo, o interesse